9h03. Hoje é uma data muito especial para a Rádio Onda Sul FM. Hoje a Rádio Onda Sul está completando exatamente 11 anos de atividades. Foi no dia 15 de agosto de 2008 que a Rádio Onda Sul iniciou atividades. Alguns remanescentes daquela equipe ainda continuam na emissora. O Everton Leite publicou uma matéria no RBJ. Você lembra daquele dia, Everton Leite? Dia 15 de agosto de 2008? Lembro muito bem, Baginho. Você lembra também ou não? Eu lembro muito bem também. Tem uma boa memória, né? Exatamente. Mas foi um dia de muito nervosismo para todos nós, mas também sabendo que o compromisso, a responsabilidade era bastante grande a partir daquele momento, mas tenho certeza que a gente trabalhou para que pudéssemos chegar, né, e ter o reconhecimento do nosso ouvinte. Estávamos chegando aí muitos, eu inclusive, começando no rádio naquele momento e hoje saber que a gente tem um certo respeito aí pelas pessoas é muito satisfatório. E esse compromisso aumenta a cada dia, né? Todo dia a gente tem um compromisso novo com o nosso ouvinte. Exatamente. Então, aquela matéria, você fez uma matéria pro site da rádio, é isso? Então, vou postar ela no decorrer da manhã, vai estar disponível no RBJ. Por enquanto, postei algumas fotos só lá no meu Facebook, para quem quiser ver fotos aquela velha primeira turma. Ok. Estamos lá. Então, você vai ver ali o Everton Leite com 25 quilos a menos e tudo mais. O pessoal bem mais jovem, né? O Dom José Peruso, né? Que era o bispo da diocese, hoje é arcebispo de Curitiba. E junto com ele aparece também Dom Jeremias na foto, numa das fotos ali, que hoje é arcebispo de Londrina, né? E que era padre, que na época nem era bispo ainda. Agora são 9h05, vamos conferir as vagas de emprego, porque a Agência do Trabalhador não funciona hoje, mas amanhã estará aberta e tem vagas de emprego. E depois temos a participação do Marcelo da Corrégio. Acompanhe agora as vagas de emprego para Beltrão e região. Oferecimento Ítalo Supermercados, em Beltrão, em 2 endereços. Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador aqui em Francisco Beltrão para amanhã, sexta-feira, dia 16. Hoje, feriado, está fechada a agência, mas amanhã atende normalmente aqui em Francisco Beltrão. Vaga para ajudante de motorista, ajudante de pintor, auxiliar de pizzaiolo, auxiliar de produção, auxiliar mecânico de ar-condicionado, bibliotecário, chapeador metalúrgico, consultor de vendas, eletricista de manutenção industrial, estoquista, jardineiro, manicure, motorista de caminhão categoria nacional C, categoria de habilitação, categoria C, operador de caldeira, operador de laminador, operador de máquinas fixas, pintor de veículos, recepcionista secretária, separador de material reciclável, servente de limpeza, soldador mecânico, técnico em eletromecânica, técnico em manutenção de equipamentos de informática, trabalhador da suinocultura, vendedor interno e vendedor pracista. Também tem vagas para pessoas com deficiência, para auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção e estoquista. As vagas estão sujeitas a sofrer alterações a qualquer momento. O candidato deve se dirigir pessoalmente até a agência, que fica na rua Ponta Grossa, aqui no centro de Francisco Beltrão. Hoje a agência está fechada, mas amanhã estará atendendo normalmente o público a partir das 8h30 da manhã. Os interessados têm 2 aplicativos para que possa facilitar o acesso às vagas. O Cinefácil para as vagas e Paraná Serviços para autônomos. Ainda tem o site trabalho.pr.gov.br para agendamentos. Com informações, Everton Leite. Você ouviu as oportunidades de emprego para Beltrão e região. Patrocínio Ítalo Supermercados. Nesta quinta-feira tem o dia do R$1 no Ítalo. Centenas de ofertas com preço único. De R$1 o quilo ou unidade. Molho de tomate Quero, sachê 340 gramas. Detergente líquido Minuano 500 ml. Sabonete Nivea 90 gramas. Creme dental Close-Up 70 gramas. Macarrão Nissin 85 gramas. Pipoca Sabor Sul 500 gramas. Lã de aço Bombril. Pastel, coxinha, pão de queijo, sonho. Tudo por apenas R$1 a unidade. Dia do R$1 no Ítalo. 9h08. Hoje nós temos a programação um pouco diferente, né? Já que é feriado em Francisco Beltrão, né? Hoje é feriado. Mas mesmo assim, nós temos o Marcelo da Corrégio, levantou cedo para participar do programa aqui conosco nesta manhã. São 9h08.
Onda Sul apresenta Onda Tecnologia, para entender a evolução dos fenômenos naturais e curiosidades da ciência. Onda Tecnologia. Participação do engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio. Muito bem, agora são 9h09, 9h09. O Marcelo está conosco ao vivo e a cores aqui na Onda Sul FM nesta manhã. E estamos na live também, né? Temos na live ao vivo também no Facebook, aqui no Facebook da rádio, também no meu Facebook pessoal. Já estamos aí com a participação do Marcelo da Corrégio. Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Baixo, bom dia, Ritmo, bom dia, Juliãozinho. Parabéns, Onda Sul, pelos 11 anos. 11 anos de história da Onda Sul, uma pequena história ainda, né? Uma história muito iniciante ainda. Marcelo, e o assunto de hoje, Marcelo? Hoje a gente vai falar do nióbio, que é um assunto aí que tem bombado em rede social. Uma gentarada vem me perguntar, principalmente o pessoal que faz os cursos lá do Senai e vê que o nióbio está na tabela periódica, metal meio expressivo na área da metalurgia. Em 2010, Bajo, o Wikileaks ele divulgou uma lista de locais vitais para os Estados Unidos e o Brasil acabou aparecendo como um local estratégico por conta da presença do nióbio. Então, aí rolou umas histórias que queriam levar as reservas brasileiras, várias questões sensacionalistas, dizendo que as nossas reservas de nióbio, elas valem mais do que o pré-sal, valem mais do que ouro, mas isso não quer dizer muita coisa, tá? Então, a gente tem um equivalente a 840 milhões de toneladas de nióbio, que valem 22 trilhões. Isso aí dá o dobro do PIB da China, ou 2 vezes o que a gente tem de pré-sal. Por isso, há quem diga que o nióbio ele pode ser a salvação do Brasil, que é a chave para o Brasil se desenvolver e virar uma potência global. Ele de fato é estratégico, ele é raro, mas não se trata de uma fonte inesgotável de riqueza. No final do século XIX, ele começou a ser usado para fazer filamento de lâmpada, até que descobriram que o tungstênio era bem mais resistente. A partir dos anos 30, começou a surgir pesquisas indicando que misturar o nióbio com ferro e carbono para fazer o aço era uma boa ideia. Mas para que tu possa usar ele em escala industrial, tem que ter uma quantidade bem adequada desse metal. Na década de 60 foi descoberta uma reserva grande aqui em Minas Gerais, na cidade de Araxá, que fica a 360 quilômetros de Belo Horizonte. Em 65, um almirante americano chamado Arthur Radford, que é integrante de um conselho de uma mineradora chamada Molycorp, ele convidou um banqueiro brasileiro bem famoso chamado Walter Moreira Salles, por acaso é o dono do Itaú, para montar uma empresa de extração e refino do nióbio. Aí a Molycorp tinha acabado de comprar umas minas de Araxá, o brasileiro, né, o Walter Moreira, ele aceitou e nasceu uma companhia brasileira de metalurgia e mineração. Em 65, o metal ainda não tinha uma utilidade comprovada e o governo militar deixou passar batido e permitiu que essa empresa, junto com os americanos, explorasse o nióbio à vontade. Aos poucos, o Salles foi comprando a parte dos americanos e os militares gostaram disso, que foi nacionalizando a empresa. E na década seguinte, a empresa virou uma controladora mundial de um mercado que nem existia ainda. Mas na década de 70 ele passou a existir. Aí a empresa descobriu várias utilidades para o nióbio e hoje é um dos principais negócios da família Moreira Salles desde então. A CBMM também tem concorrentes nessa exploração de nióbio no país, como a Anglo American Brasil, que opera em Catalão, em Goiás, e também tem na Amazônia, mas na Amazônia ainda não começou a ser minerado. Em Minas Gerais e Goiás, as minas que tem lá já são suficientes para abastecer toda a demanda mundial pelos próximos 200 anos. Os maiores compradores são a China, Estados Unidos, Japão, que pagam em média 26 mil pela tonelada do nióbio, que é um preço que é uma estimativa, porque não é uma commodity, tu faz um negócio caso a caso direto com o comprador. E há quem diga que o valor é bem baixo, né? O ouro, por exemplo, é comercializado a $40 mil o quilo. E a primeira delas de sensacionalismo do nióbio, ele é substituível, tá? O vanádio, o titânio, eles cumprem basicamente a mesma função. O vanádio é encontrado na África do Sul, na Rússia, na China. O titânio está na África do Sul, na Índia, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Ucrânia, Japão. E esses países preferem explorar as próprias reservas do que depender de um material, de um mineral que é praticamente exclusivo do Brasil só, que é o nióbio. Em alguns casos, também é possível trocar o nióbio por tungstênio, tântalo, molibdênio. E dessa forma, não há mercado mais para mais nióbio no planeta. O aço, então, para deixar bem claro, ele é como se fosse um achocolatado, né? Leite com Nescau. Então tem que misturar ferro e carbono. Tu adiciona o nióbio como um metal para fazer a aditivação para melhorar a questão de resistência mecânica e, por consequência, tu diminui espessuras e alivia peso. Então, uma questão que tem que ser resolvida, então, precisa de pouco nióbio para ele fazer a mágica dele. As reservas brasileiras são suficientes para abastecer o mundo por séculos, mas aquelas que existem em outras regiões do planeta, que nem o Canadá, a Austrália, que também possui nióbio,
fazem margem de referência de consumo em frente ao Brasil. Então não adianta a gente aumentar muito o preço dele, porque senão os compradores vão tender a optar por outros metais, e aí a gente vai acelerar demais a exportação se abaixar, e aí não vai dar negócio para ninguém. Então vai ter excesso de nióbio no planeta, no mercado, e vai fazer o valor despencar. Outra questão, o Brasil ele só exporta o nióbio em si, ele não fabrica produto derivado do nióbio. É como a gente faz para a soja, né? A gente exporta a soja, mas não exporta o óleo dela. A gente exporta o ferro granulado, mas não exporta aço. Então ninguém está disposto a pagar uma fortuna pelo nióbio, porque a gente nem consegue dar valor agregado para ele. Então a gente vai repetir um velho ciclo do Brasil. A gente vende matéria-prima e compra produto acabado. A gente vende nióbio e compra fio para fazer tomógrafo. É um caso parecido com o silício também. A gente tem as maiores reservas de areia do planeta, que é da areia que o silício é retirado, né? E a gente exporta um silício com 99,5% de pureza, mas o planeta que precisa de silício para fazer placa de circuito tem 9,9% de pureza depois da vírgula. E depois de crescer 10% ao ano na década passada, o mercado de nióbio está estável. A demanda é de 100 mil toneladas anuais, 90% dessa demanda do planeta é fornecido pelo Brasil. Dos 55 minérios que o Brasil exporta, o nióbio é o único que a gente é líder global. E ele é o nosso terceiro metal mais exportado em valor financeiro. Fica atrás do ferro, do ouro, que está empatado também com o cobre. O surgimento das novas tecnologias pode levar ao aumento do mercado do nióbio, porque o mercado cresceu 100 vezes desde a década de 60. E é provável que o continente mundial de tecnologia continue a dar pulos que vai fazer encontrar um uso novo para ele no futuro. Mas se a gente quiser explorar todo o valor dessa riqueza natural, a gente precisa aprender o que fazer com ela. A gente tem que começar a fazer produto mais sofisticado, desenvolver tecnologia desse material na medicina, transporte, engenharia, senão a gente vai continuar à mercê de comprador estrangeiro. É um metal que, de fato, ele é muito importante, mas ele só limita a campos muito específicos da ciência, que ainda estão em pesquisa e desenvolvimento, não faz parte da economia direta das nações, ele é apontado como um possível elemento fundamental em campos de ciência do futuro, mas até lá pode ser que modos de produção mudem, e aí a alteração da tecnologia vai acabar mudando o rumo e a gente vai nem acabar concretizando, fazer dinheiro com esse tal de mineral chamado nióbio. Os Estados Unidos eles têm interesse porque eles atiram para tudo quanto é lado. E daí, com esse tipo de intenção, eles acabam sempre saindo na frente porque em alguma coisa eles acertam. Eu sempre digo que para tu ter uma boa ideia, tem que ter 200 ideias. Né? Os americanos fazem algo parecido. Eles estudam tudo, se metem em tudo e sempre sobra algo de bom para eles poderem investir e ganhar dinheiro na frente dos outros. As maiores reservas estão no Brasil, em relação ao planeta, e aqui no Brasil elas estão em Rondônia, Minas, Goiás, Bahia e Amazônia. O Canadá também tem reservas consideráveis, aproximadamente 10% do que ainda não foi extraído do planeta. Estima-se que o nióbio é o 33º elemento mais abundante da Terra e tem uma concentração mais ou menos de 20 partes por milhão no solo. Duas minas brasileiras, elas produzem cerca de 75% da demanda mundial. Ele tem um alto ponto de fusão, são 2.468 graus, tem uma densidade menor do que outros metais refratários, tem resistência à corrosão, tem propriedades supercondutoras para condução de eletricidade, e nas camadas de óxido dele eles têm propriedades isolantes. Na minha área, que é mecânica e metalurgia, se sabe que 0,025% de nióbio na liga possibilita que tu reduza o peso em 60% de uma estrutura mecânica. E atualmente somente 12% do aço produzido no mundo leva nióbio. A China fabrica só 6% do aço dela com liga de nióbio. Na China, que é o maior produtor de aço do mundo atualmente. Então, fica uma dúvida, né? Muito nióbio, pouco aço, a gente abre um mercado, mas fecha outro. A gente adiciona nióbio na liga e acaba reduzindo a demanda de nióbio. Então, finalmente, ele é tão precioso quanto o ouro? Não chega nem perto. 1 quilo de ouro é 1000 vezes mais caro que o nióbio já existente no planeta. Vai salvar o Brasil? Também não. Nenhuma superpotência foi erguida com exploração de um único item. Tem que diversificar produção e produto, que isso que é a chave do sucesso. E é matéria-prima para aeronaves completas? Não, de jeito nenhum. O nióbio é somente um dos componentes usados em motores de foguetes e aviões. Ou seja, tem uma supervalorização aí do nióbio, Marcelo? É uma supervalorização de mídia, né? Acho que todo mundo fala demais dele, achando que ele vai salvar o Brasil. Não adianta investir numa coisa só. É uma história que eu ouço há muito tempo. Se a gente carrega todos os ovos numa cesta só e deixar essa cesta cair, a gente perde todos. A gente tem que influenciar nosso dinheiro em várias cestinhas para que se cair uma, a gente não perde tudo. Bom, Marcelo, temos uma pergunta aqui. O pessoal, quando ouve o Marcelo falar na rádio, já fica querendo fazer pergunta para ele.
E a Tere está perguntando, a Tere primeiro parabeniza a Rádio Onda Sul, dizendo assim, parabéns Onda Sul, a equipe, essa rádio veio para mudar nossos dias, diferente, ousada, muita informação, tudo o que precisamos se resume nesse meio de comunicação. E a Tere pergunta, Marcelo, eu tenho um C3, eu não uso para trabalhar, eu moro próximo do trabalho, sem necessidade de usar o veículo, eu só uso o carro nos finais de semana. E eu tenho uma preocupação, me falaram que dá muito problema e descarrega a bateria só ligando 10 minutos por dia. Ajuda? Não. Se tu acionar 10 minutos por dia, ele vai ficar em marcha lenta. E aí essa rotação, ela não vai gerar uma corrente suficiente para poder carregar a bateria. Eu recomendo que tu, usando o carro uma vez por semana só, tu circule com ele mais uma vez por semana, pelo menos uns 20 quilômetros. Eu tenho um problema parecido com ela. Eu tenho um carro exclusivo de viagem e eu acabo acionando ele uma vez por semana somente, fora ter que fazer viagem. Então eu faço um circuito de aproximadamente 20 quilômetros em volta da cidade, para que a rotação um pouco mais elevada desse circuito promova um carregamento da bateria que compense o tempo parado. O que costuma acontecer, que dá uma falta de energia para o sistema funcionar quando se precisa, é que a energia gasta para acionar o carro, ela não é restabelecida nesses momentos de marcha lenta acionada. Então o pessoal que bota som no carro de vez em quando, vai lá e vira a chave para poder dar uma carregada na bateria, pô, eu lamento, que lá não adianta nada. Tem que circular com um carro aí que tem um sistema de motor aspirado, ele está bem programado para fazer um carregamento de bateria acima de 2.500 RPM. Carro em marcha lenta, o carregamento é mínimo, não vale muito a pena, não. Muito bem. O Marcos está questionando aqui, só que o Marcos acho que não entendeu bem a coisa. O presidente definiu aí, baixou um decreto acabando com os radares móveis, né? Nas rodovias. Não é o radar fixo, né? Não, é o móvel. Aquele que parece um secador de cabelo. É aquele que ficam te pegando de surpresa. Aí você dobra uma curva, vira a curva a 120 e de repente tá lá o policial rodoviário escondido atrás de uma árvore. Baixo, mas a grande sacanagem disso aí é o seguinte, se tu tem uma via que o limite é 80 por hora, de repente cai para 60, é lá que tá o radar. Isso eu acho incompatível. Acho que a via toda devia ser adaptada para tu manter os seus 80 por hora. Exato. Inclusive o Marcos está perguntando aqui, Marcelo, sem os radares irão aumentar os abusos? O trânsito no Brasil mata mais do que guerras? Qual a sua opinião nesse contexto? Teria sugestões para o governo? Olha, eu tenho uma sugestão que fica pior. O governo tira o radar, mas bota o cronômetro, tá? Ficam 2 policiais orientados pelo rádio a uma distância medida e verificada por eles, por exemplo, 1 quilômetro, um do outro. Cada um tá com um cronômetro. Quando tu passa com o teu carro, que eles julgam que tá com uma velocidade maior, ele aciona o cronômetro. Lá na frente, 1 quilômetro na frente, ele desliga. Um passa o rádio pro outro, verifica o tempo e se na velocidade média tu estiver acima da especificada pela rodovia, tu vai tomar multa igual. É melhor até de fazer isso, porque é multa por velocidade média. Não vão te pegar fazendo uma velocidade acima do limite num trecho só que tu ultrapassou um caminhão numa descida. Mas é pior porque mostra que tu cumpriu um trecho bem longo em velocidade superior à permitida. Não adianta você baixar a velocidade onde está o radar e depois passar a andar 130, 140? Sério? Como acontece hoje, né? O Finato está mandando aqui um áudio, ele está, acho que parabenizando o Marcelo e também a rádio pelo aniversário hoje. Vamos ver o que diz nosso glorioso Edis Finato. Bom dia, Bajo. Bom dia, Everton. Bom dia a todo mundo aí, ouvinte da Onda Sul. Parabéns pelo mais esse aniversário a todos aí. Vocês fizeram o sucesso dessa rádio, mas eu quero fazer uma exposição aí para o Marcelo. Marcelo, eu sei que você fala em mecânica, eu te conheço, você é engenheiro e você é especialista em engenharia mecânica e eu sou um generalista. Existe o especialista e o generalista. Eu sou um generalista, sou um xeretão, peço tudo para todo mundo. E uma vez eu estava em Cascavel, na Ford, eu conversei com um engenheiro da Ford sobre condução de veículo. O diferencial, Marcelo, ele tem uma certa folga, que quando tu vai fazer uma curva para a direita ou para a esquerda, você tem que fazer a tomada de curva para poder ajustar o diferencial para a roda que você estiver fazendo a curva correr menos e a outra de fora correr mais. Eu dirijo e faço tomada de curva em todas as rodovias que eu dirijo.
Lógico que for uma curva aberta, você não há necessidade de fazer tomada de curva. Mas quando a curva é um pouco fechada, eu desacelero para fazer a tomada e depois eu volto a acelerar. Com isso, ele mantém a estabilidade e mantém o carro grudado no chão. Eu acho que a maioria do povo não faz isso e não é ensinado isso em autoescola. Ok, Marcelo, e aí? O Finato está agindo corretamente? O Finato, vamos botar ele na pista de kart ali para fazer um pega com a galera lá, vamos ver se esse método dá certo. Tá? Eu sugiro, Finato, manter a velocidade em curva, a máxima necessária para poder fazer o contorno se tu tiver em pista de competição, tá? Na rodovia, isso aí não vale nada. Na rodovia, a gente tem que seguir o que está definido na placa indicativa de velocidade máxima. Tá certo. E, Marcelo, esses carros pequenos, carros muito leves, eles vêm, às vezes, a velocidade limite 200, em torno de 200 por hora, até um pouco mais, né? Por conta da capacidade do motor, quer dizer? Exato, mas não é muito arriscado um carrinho desses, se alguém resolver levar o pé da letra e tentar atingir essa velocidade? Ah, de certeza. Ele é muito adequado por uma velocidade dessa num parque fechado em reta, mas eu acho que não dá para acreditar que ele é capaz de fazer tais manobras de velocidade em curva, tá? Inclusive, há uma ligação total entre a altura de centro de gravidade e capacidade de poder contornar uma curva. Quanto mais alto o carro, pior. A gente está fazendo carros altos, os carros estão ficando com uma lataria robusta para poder mostrar que eles são desafiadores, que eles são compromissados com a segurança e com a capacidade de mostrar uma imagem que tu tem quando compra o carro. Isso está exigindo pneus mais altos, isso está levantando o centro de gravidade do carro e está chegando no ápice nos SUV, né? Os SUVs são veículos que são elevados, mas eles não são prontos para poder disputar terreno dentro de um componente de perfil off-road. Então é um carro que ele é confortável, ele tem uma altura adequada. Por exemplo, quem tem uma idade um pouco mais avançada sente dificuldade em ter que subir numa picape ou descer para poder sentar num banco de um carro hatch, sedã ou station wagon, né? Então o SUV ele é muito bom porque tu abre a porta, tu tá na altura do banco, mas ele não tem pneu para enfrentar off-road, ele não tem uma altura adequada para poder fazer uma curva com segurança, como um carro mais baixo faz. Então, essas velocidades de aproximadamente 200 km por hora, que qualquer carro 1.6 aí está chegando agora, ela não é muito certa para curva, não. Eu reparo que aqui no Sudoeste, o perfil das curvas que a gente tem é para fazer ali numa velocidade limite de segurança na casa de 120 a 130. Mais do que isso aí, a gente vai ter problema, né? A rodovia está especificada em alguns trechos 80, 100 e 110, mas acima de 120, 130, tem gente que, dependendo do carro, espessura de pneu, como é que está a manutenção de suspensão, vai passar trabalho para contornar essas curvas. Muito bem, Marcelo, muito obrigado, um bom feriado para você e até a sua próxima participação aqui na Onda. Obrigado também, bom dia. O Marcelo retorna no dia 29, então o Marcelo estará conosco novamente aqui, trazendo sempre assuntos de interesse ligados à tecnologia. Agora são 9h26. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Corrégio. Onda News. O que a gente objetiva é manter você sempre bem